Mas aqui hoje o conteúdo vai ser outro. Vai ser o seguinte: agora a gente vai começar a dominar esse espaço. Para continuar praticando, para você continuar soltando a mão, como a gente já tinha falado, a gente vai propor um exercício hoje para você fazer esse exercício. Esse exercício não é tão divertido como o exercício da nuvem. Eu até diria que para quem está começando é um exercício até um tanto chato, mas é importante, é fundamental, e isso me ajudou a abrir a cabeça também. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: agora nós estamos vendo o que aqui? O que vocês estão vendo aqui na tela? O que você vê aqui? Uma tela em branco. Nada. Então alguém que está vendo outra coisa além de uma tela em branco aqui? Só pra gente saber se está todo mundo normal. Ok. Então aqui a gente tem uma tela em branco. Realmente é uma tela em branco. Então a gente enxerga uma folha em branco, papel em branco. Ele é uma coisa plana. Uma coisa sem profundidade, ok? É uma coisa plana. E quando a gente enxerga uma fotografia, uma imagem pronta, uma pintura digital, a gente enxerga plano, a gente enxerga profundidade. Então eu quero que vocês comecem a enxergar aqui, nessa tela branca, que vocês comecem a enxergar um espaço. Como que a gente vai enxergar esse espaço? Como nós vamos dominar esse espaço? Eu vou dar uma ideia para vocês brincarem no Photoshop de vocês, no programa que vocês usarem. Então fazer o seguinte: pega a ferramenta Degradê ou o atalho D, e deixa a ferramenta Degradê do preto para o transparente. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um degradê daqui para cá e daqui para cá. E agora nós vamos abaixar um pouquinho a opacidade disso, assim, ok? Até para fazer mais um pouco. Um degradê para cá, um degradê para cá. A gente abaixa um pouco essa opacidade. E a gente vai pintar esse daqui para não deixar completamente branco. Vamos pintar esse fundo aqui. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte: cria um arquivo novo, um arquivo quadrado. Cria um arquivo quadrado. Pega a ferramenta linha, cria uma camada nova, pega a ferramenta linha. O que você vai fazer agora são algumas linhas, ok? Você vai ver por que já. Nós vamos fazer essas linhas. Como que eu estou duplicando? Segura o Alt. Quando você segura o Alt e movimenta uma camada, ela automaticamente duplica essa linha, ok? Então eu estou duplicando essa linha. Nós vamos fazer perspectiva, exatamente. Nós vamos brincar de perspectiva agora pelo seguinte: para a gente conseguir visualizar esse papel em branco como um espaço, ok? Esse que vai ser o objetivo desse exercício agora. Aí eu vou pegar essas linhas que eu criei aqui e eu vou jogar pra cá, para esse meu outro arquivo, ok? Vamos fazer, antes disso, uma linha do horizonte pra gente. Vou fazer com o pincel mesmo. Fazer com o pincel mesmo, qualquer pincel. Fiz a linha do horizonte. E está aqui a nossa camada. O que eu vou fazer agora com isso daqui? Eu vou trazer essa minha grade e vou transformar ela
utilizando a perspectiva e o distort aqui no Ctrl T. Ctrl T é o Free Transform, ok? Pra quem não conhece, já vai aprendendo. Aí eu vou duplicar esse elemento que a gente criou. E vou repetir ele aqui embaixo. E agora? Agora a gente não tem mais aquela folha em branca bidimensional. A gente tem um espaço onde a gente consegue sentir que ele tem uma profundidade. Documentário de Santa Ceia. Então esse que é o objetivo desse exercício. A gente vai fazer o seguinte agora, tendo essa grade, a gente pode abaixar um pouquinho a opacidade dela. Aí você cria uma camada em cima. E tendo essa grade agora, nós vamos fazer alguns desenhos em cima desse espaço. Para que a gente possa treinar esse desenho, esse domínio do espaço. Então o que eu vou fazer aqui agora? Você pode usar essas linhas guias e você vai começar a criar suas formas. E aqui você vai começar a treinar esse domínio do espaço. Isso vai ser o exercício para vocês fazerem. Começar a treinar o domínio desse espaço. Que é um exercício de perspectiva, mas também de visualização, porque eu quero que vocês comecem a pintar isso e que vocês não deixem a tridimensionalidade total aqui da transparência dele, deixem só as formas mesmo. Aí vocês vão colocando os elementos. Vão imaginando aqui como é que fica aqui atrás isso. Mas de uma forma solta. Não precisa ser exatamente perfeito, ok? Não é tanto assim, a perfeição da perspectiva aqui não é o mais importante. O mais importante nesse exercício é você soltar a tua mão, ok? Aí você vai também, como é que eu vou fazer um círculo aqui em perspectiva? Vai tentar fazendo aqui. Ele vira uma elipse, né? E aqui ele vai achatando quando ele chega próximo da parte de cima do topo. Então com esse exercício você vai treinando essa visualização espacial. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma coisa mais lá no fundo lá. Mas esse aqui ele é muito mais alto, muito maior do que o que está aqui na frente, porque ele está lá no fundo, né? Ele é muito maior do que o que está aqui na frente.
E também depois, no começo faz assim, depois o que eu vou querer que vocês façam? Comecem a rotacionar esses objetos. Ele não mais vai obedecer, quando você começa a rotacionar, ele não mais vai obedecer as linhas guias, porque ele passa a ter o ponto de fuga próprio dele, né? 2 pontos de fuga, aqui ele tem um ponto de fuga só, essas imagens. Mas na cidade não é assim, né? Se fosse uma cidade, por exemplo, os prédios nem todos estão alinhados, não são todos perpendiculares. Então o desenho com 2 pontos de fuga somente, ele serve para coisas que são ortogonais, que estão alinhadas entre si, né? Então eu quero que vocês abram a cabeça e passem a desenhar sem, usando a base, a linha guia, se orientando só por ela, mas não necessariamente seguindo a risca o que está lá, mas tendo uma base, um local que vocês consigam sentir que ele tem um espaço, que ele ocupa um lugar no espaço, que ele é tridimensional. E aí você passa a dominar esse espaço. Então o objetivo desse exercício aqui é vocês começarem a dominar esse espaço, para que a gente depois comece a trabalhar com cenários. Então primeiro começa fazendo formas que estão ortogonais em relação às linhas guias, e depois eu quero que vocês comecem a variar essa ortogonalidade. Se não tem noção, tem que dar uma estudada na perspectiva, mas tem muitos trabalhos que não precisam de uma perspectiva tão técnica, assim, no sentido exato. Tem trabalhos que tem que ficar exato, a perspectiva tem que ficar perfeita, e tem algumas pinturas que não precisa ser exatamente perfeita a perspectiva. Você precisa passar uma certa naturalidade, passar que aquilo é coerente, né? Aquilo é coerente, mas não necessariamente ela é perfeita, entendeu? Já vi vários pintores internacionais que dizem que eles chutam a perspectiva eles fazem chutada no trabalho deles, não fazem os pontos de fuga certinho, mas de tanto fazer, eles acabam ganhando uma liberdade, assim, uma capacidade de criar em termos de perspectiva. Então, aí, o que você vai fazer depois que você começar a fazer esses desenhos? Depois eu quero que você comece a cavar nessas formas que você criou. Que você comece a cavar ou construir. Ou construir, por exemplo, aqui, ó, que eu quero construir aqui alguma coisa nova. Ajuda porque o degradê ele sempre vai ajudar, porque ele te dá a ideia da perspectiva atmosférica, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, um complexo, uma cidade, né, alguma coisa assim, você poderia criar também vias para isso. Então a gente está abordando aqui, o que é o objetivo desse exercício? Abordar a perspectiva como se ele fosse uma coisa bem solta, de forma bem natural, assim, desenvolver uma perspectiva mais natural, mais solta.
a gente fazer depois nossos cenários de uma forma bem livre. Pelo menos a parte de thumbnail, de concept, né? Depois, se precisar uma produção bem precisa, você pode fazer também. Então você vai começar a abrir aqui, fazer formas, né? Ele falando isso aqui, ó, girar assim. A partir do Photoshop CS4 é possível fazer isso. Mas assim, eu não sei, eu acabei acostumando a não girar muito o trabalho. Até porque se for pintar um quadro de tinta a óleo, você acaba não girando muito. Você fica no cavalete lá e pronto, né? Então assim, é claro que você usa o recurso que for confortável para você, né? Eu comecei a desenhar também, antes de fazer pintura digital, eu já desenhava com prancheta. Então eu pegava a folha de papel na prancheta, eu gostava de desenhar ele vendo, não na mesa, né? Olhando ele de forma elevada, assim, né? Não gostava de ver ele flat na mesa, assim. Aí já pode começar a pirar nas formas depois. Tá indo nessa? Então tá. Vai ter mais conteúdo, tá? Ok. Mas pode ir. Depois você pode, se quiser continuar vendo o básico aí, acessa no stream. Ok. Alô, voltou? Alô? Não, eu tô fazendo aqui na hora, tô criando aqui de cabeça aqui, então o objetivo é você soltar mesmo aqui, brincar com essas formas, ok? Esse que é o objetivo desse exercício. Acho que eu fiquei um tempão falando sem som ou não? Vou só um pouquinho. Pouco, ok. Então não preciso repetir muita coisa. Então estamos só brincando aqui mesmo, né, nesse momento. Estou criando formas aqui. Eu quero que vocês treinem isso.
criar com essa ideia dessa perspectiva solta no primeiro momento, para a gente fazer nossos cenários depois. Depois a gente entrar no conteúdo mais concept. Aproveite. É bom para detalhe, assim, eu uso esse de giro para fazer quando eu preciso fazer uma curva. Tem curvas que eu não consigo fazer na posição fixa, né? Eu preciso girar para fazer uma curva. Aí depois o que eu quero que vocês façam? Depois que posta no grupo ou manda no e-mail. Deixa eu escrever um e-mail aqui. Porque no grupo às vezes eu não consigo acompanhar todos os posts, mas se você quiser que eu traga aqui se quiser que eu traga o teu desenho aqui na pintura digital, no live stream para fazer crítica, alguma coisa, talvez ou me avisa no Face ou manda aqui no. Deixa eu colocar aqui. Nesse e-mail, que daí a gente traz o teu trabalho pro live stream e aborda o conteúdo o que dá pra gente, o que a gente vê de ideia, sugestão. Digamos que eu já estivesse satisfeito com esse daqui, ok? O que vamos fazer agora? Você vai pegar qual que vai ser o próximo passo? Vai pegar aqui essas cores. Sumiu aqui, deixa eu ver. Alô. Você vai estabelecer um ponto de luz, ok? Um foco de luz, uma iluminação. No meu caso, acho que eu vou fazer. Deixa eu pensar bem. Vou fazer daqui, ó. Tenta pensar na luz de forma tridimensional. Eu não fiz uma seta aqui meramente. Não fiz uma seta aqui bidimensional. Fiz uma seta tridimensional para ter uma ideia melhor do que eu quero com a luz, ok? E agora você vai pegar e vai começar a aplicar o que você aprendeu no estudo das nuvens, no treinamento que você treinou pintando as nuvens. Você vai começar a aplicar aqui, que é a questão da pintura com alt, né, e com opacidade no pincel. Então você vai começar a estabelecer os pontos de sombra desse desenho e os pontos de iluminação desse desenho. Eu ia começar a pensar como que essa sombra se comporta no espaço também.
Aí você vai começando a pensar nos planos também. Como iluminar esses planos. E vai, aos poucos ele vai começando a dar uma sensação tridimensional pro teu trabalho. Isso, o exercício é todo trabalhado no velho. Todo trabalhado no velho, esse exercício. O que eu acho do Corel Painter? Eu acho muito bacana. Eu já tentei trabalhar um pouco com ele. O que eu acho eu achei muito difícil, assim, de aprender, na verdade. Eu achei muito complexo, em termos de controle em relação aos brushes, né? Porém, já vi muitos trabalhos muito bem feitos no Corel Painter. Só que realmente eu tive dificuldade. Quando eu consegui uns pincéis legais para trabalhar, eles travavam, era muito lento, assim, era muito pesado, sabe? Então eu fiquei um pouco assim, não acabo não usando. Mas tem muitos profissionais que fazem trabalhos excelentes, assim, né? Porque ele simula mais a questão da pintura tradicional do que o Photoshop. Mas eu me dou bem, assim, eu me viro bem com. Estou satisfeito com o Photoshop. Também muitos profissionais acabam usando mais o Photoshop. Então assim, é uma ferramenta de mercado bem usada, né? Uma ferramenta de mercado, acredito que a mais usada seja o Photoshop mesmo. E aqueles brushes novos do Photoshop tentaram copiar um pouco da tecnologia do Painter, mas não ficou muito bom também. Aqueles brushes novos do Photoshop eu não gostei muito, não. Prefiro editar o Photoshop como se fossem os brushes antigos mesmo. Então esse vai ser o exercício de vocês, trabalhar com esse com a perspectiva, né? Fazer essa grade e depois pintar usando as técnicas que vocês já aprenderam quando vocês estavam testando a fazer o teste das nuvens lá, né? Pintura de nuvens. Pois é, eu também achei isso, achei muito delay, assim, é verdade, é isso mesmo. Foi isso que eu achei também.
Aqui no caso é bem livre, né? Como eu disse, eu só estou criando aqui, não tem muito... são só formas geométricas, né? Depois a gente pode brincar e transformar isso numa cidade, né? Mas esse aqui é mais um exercício. Nesse caso é mais um exercício para você ir treinando, trabalhar com a sua visão espacial aqui. Porque você abre às vezes uma tela em branco e não consegue encaixar os objetos. Às vezes você se sente meio preso, assim. Tem muita gente que está fazendo pintura digital e se sente meio preso na tela. Não consegue se sentir livre assim para dominar esse espaço. O objetivo desse exercício aqui é domínio do espaço mesmo, né? Você passar a dominar isso aqui. Você sabe, eu consigo jogar uma coisa lá no fundo, consigo jogar uma coisa aqui na frente. Depois você pode até aumentar aqui a quantidade de objetos, começar a pintar mesmo. Começa com a linha, começa com uma coisa mais contida. Depois você pode brincar mais, aumentar aqui as coisas. Bom, eu quero fazer um prédio aqui, quero jogar mais um edifício lá atrás. O esquema desse exercício é trabalhar livre mesmo. E aqui você vai poder brincar também um pouco com a perspectiva cromática, né? Começar a fazer as coisas lá do fundo serem mais suaves também do que o que está na frente. Isso, a linha do horizonte, né? A linha do horizonte vai determinar. A linha do horizonte são os olhos do observador. Se eu tiver algum objeto aqui acima da linha do horizonte, eu vou enxergar a parte de baixo dele e não a parte de cima, no caso. O SketchUp ajuda. Tem muita gente que faz o modelo em 3D para depois fazer a pintura digital em cima. Mas para esse exercício, o lance é você fazer mesmo na mão, no braço. Construir você mesmo teu negócio, que é para você dominar o espaço, né? Vai doer no começo. Vai doer, a gente quer recursos mais fáceis, mas é isso mesmo, a gente nunca fizer, não vai quebrar esse gelo.
Entendeu? Valeu. Até mais, então. O conteúdo já não vai é esse daqui mesmo para hoje. Depois eu vou explicar o que vai ser semana que vem. Opa, tá rolando mais um live aí, massa. Opa, valeu, Eri. Acho que eu tinha visto mais uma pergunta aqui. A parte da sombra quando é mais funda, mais clara e vice-versa. As coisas quando estão no fundo, elas perdem contraste e saturação. No caso, como é preto e branco, ele vai ficar mais claro com menos contraste, né? Você não vai ter uma coisa muito preta no fundo, nem muito branca. Não sei se isso já ajuda a entender melhor. Pergunta, resolve ou não? Ela perde nitidez, perde saturação, brilho, contraste, essas coisas. E elas tendem a ficar, se for na nossa atmosfera, se for luz do dia e for na nossa atmosfera, tende a ficar mais azulado também, mais frio. Ok? Porque a soma da nossa, do oxigênio, assim, eu acho que, eu não sei se é o oxigênio que é a cor, eu acho que seria o próprio oxigênio. Teria que estudar um pouquinho isso para te dar a certeza. Mas os gases da nossa atmosfera, eles têm a tendência a azular as coisas, né? Quanto mais sombra. Imagine assim, você pega uma folha transparente de uma pasta transparente. Uma folha só é transparente. 30 folhas começa a virar opaco, né? Então é o efeito da atmosfera mesmo. Isso que dá a mudança dessas cores, né? Então é a soma, né, da quantidade de ar que está entre você e o objeto. Isso foi o Leonardo da Vinci que começou a intuir isso. Ele não sabia, ele não tinha certeza. Mas na cabeça dele, entre você e o objeto tinha alguma coisa. E na verdade era a atmosfera, que ele estava começando a sacar que existia já. Então o objetivo do exercício é esse. Começa fazendo aí depois você pode pirar mais na perspectiva, né? Mais ainda. Depois. Você começa fazendo a perspectiva, a grade e tal. E depois você brinca. Vai brincar com mais liberdade. Com as formas e tudo mais. Aqui, como ele está mais perto da fonte de luz, nós vamos clarear mais esse objeto.
Quero ver quem que vai fazer esse exercício, hein, pessoal. Se não fizer também, não adianta. Quando a gente tiver o grupo bem funcionando, você vai ter que mostrar que fez. A gente vai criar uns prêmios, umas coisas, eu acho, para quem fizer todos os exercícios assim. O que importa é que aos poucos você vai começando a soltar a mão. Vai começando a soltar, você vai percebendo que automaticamente você vai começando a ter mais liberdade com o desenho digital. E é isso que a gente quer. Esse é o objetivo do curso básico. Um dos primeiros objetivos é soltar a mão com o desenho digital. Então, um exercício que começa simples e você vai aumentando, vai melhorando ele aos poucos, né? Então, para quem acha que o Wacom é muito caro, a mesa digital, pode comprar também a Genius. Vai ter horário fixo, ainda não tem horário fixo. Genius Mousepad 8x6, que funciona direitinho. Tem um OVNI em formato de panela aqui. Vou até brincar mais com esse daqui. Com as formas básicas, depois fica mais fácil de você alterar essas formas, né? Olha, dá pra começar a fazer umas coisas tipo Salvador Dali. Você pode brincar à vontade com essas formas geométricas, fazer umas coisas loucas. O importante nesse exercício é você soltar a mão e ganhar domínio do espaço. Foi isso que a gente falou no começo. O espaço, você tem que ter o controle dele e conseguir enxergar que se trata de algo... você não ficar tão preso, né? Você não sentir que você está algemado dentro da tela da pintura digital e que você consegue trabalhar com ela em todos os sentidos. Se quiser, aí já deixo a livre critério de vocês. Só no final, primeiro faça tudo. Você pode depois fazer também um exercício de nuvens, como a gente tinha brincado agora. Tá? Lembrando que esse exercício não é de composição. É um exercício de perspectiva solta, livre, com domínio de espaço. Depois nós vamos fazer decomposição, tá? Não se preocupe se a pintura de vocês não ficar muito bonita. O objetivo é vocês irem fazendo mesmo e quebrando o gelo de quem está começando. Tá começando, uma boa. Não fique muito arraigado, muito preso aos resultados. Se importe mais em fazer e continuar exercitando, continuar trabalhando em cima das ideias, dos exercícios, para que você vá soltando a mão. Quando você vê, o teu trabalho vai melhorando. Mas agora, nesse momento, o mais importante é você fazer e se dedicar, do que você olhar, achar ruim e você largar e não fazer. Vou largar, não tá ficando legal, e fazer outra coisa, vou jogar videogame.
insiste, porque é essa hora que vai ser recompensado depois. Tá? Então vai dominando o espaço, vai fazendo esse exercício. Vou dar uma semana para fazer. E laser na frigideira tava sem o chat, tava minimizado, desculpa. É uma forma de estudo se você jogar consciente. Se você tiver realmente para dar um pause na tela e ficar analisando, eu aceito. Mas se você ficar jogando só e querendo passar de fase, não é um estudo. A diferença do estudo pro lazer é bem tênue, né? Depende de como você está consciente, né? Mesma coisa que eu te falei lá do lagarto que eu estava fazendo. Se eu só copiar o lagarto, eu não vou aprender muito. Mas eu tenho que estar observando e tentando gravar essas coisas que eu estou fazendo e depois aplicar o que eu vi lá. Então, se você jogar o seu Resident Evil e sair dali e começar a tentar desenhar o que você viu de cabeça, aí eu acho que eu estudo. Mas se você só jogar para se divertir, é só lazer mesmo. Não, eu tô brincando. Eu me divirto pintando. Entendeu? Pra mim é uma forma de. Passa a ser um lazer depois de um tempo. Você brinca aqui e tá bem, tá curtindo. Depois começa a criar teus mundos, tuas paradas, né? Então, com o tempo vai virar uma forma de lazer pra você. Você vai se divertir. No começo é o que dificulta, por causa do elemento da frustração quando você não tá atingindo o resultado que você gostaria. Mas o objetivo agora é você deixar um pouco isso de lado, né? Tentar pegar mais leve, aliviar a cabeça e fazer. O importante agora é mais fazer. E fazer, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, 10 mil. Devagarinho você vai fazendo. Daqui a pouco você já perdeu, quebrou o gelo, já está com mais facilidade. Beleza, galera? Eu quero ver fazer esse exercício, que é um exercício que demanda um esforço. Eu quero ver o que vocês vão fazer a partir daqui. E dá uma pirada, faz umas formas malucas, pensa fora da casinha, fora da caixa e manda ver. A Gênios tem pilha na caleta, é verdade, tem que trocar a pilha. Mas eu trabalhei, como eu falei nos primeiros streams, eu trabalhei 7 meses com Gênios e trabalhei 7 meses com Gênios e pra mim foi ok, não tive problema nenhum, foi numa boa. Então por isso que eu digo assim, eu não tenho muito problema com a Gênios não. Acho que pra quem está começando, em termos de custo-benefício, eu acho bacana, sim. Vai sentindo, né? Beleza, galera? Então por hoje é só.